Seja bem-vinda ao meu canal, eu sou Tassiana Vargas e mais uma vez estou aqui para falar sobre vida com Deus. Esse vídeo é o vídeo 2 da série devocional. No vídeo anterior nós falamos sobre o que é devocional, como que ele funciona, como ele pode se encaixar na sua rotina. E eu inclusive dei 3 dicas bem práticas para que você consiga iniciar o seu devocional ainda hoje. Então, se você não assistiu, vai lá e assiste. Eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição desse vídeo, do vídeo 1, né? E o vídeo 2, então, nós vamos falar sobre a consciência do devocional, para que a gente consiga compreender o porquê que a gente tem que fazer um devocional, o que é isso, como isso vai me ajudar a ter intimidade com Deus. E eu quero te dizer que a base de uma vida com Deus está em ter um tempo devocional todos os dias. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você receba todas as notificações. Esse canal no Instagram vai abençoar muito a sua vida. Aqui você vai saber como fazer uma vida de intimidade com Deus, como executar suas orações, como fazer com que as coisas aconteçam no mundo espiritual a seu favor. Compreenda que existe um mundo espiritual agindo ou contra a sua vida ou a favor da sua vida. E isso só depende da sua postura diante desse mundo espiritual. E aqui nesse canal eu vou te ensinar a ser constante em oração, a ter intimidade com Deus. Então se inscreve, não perde nenhum vídeo. E curte esse vídeo já agora, que isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e coloca ele aí, dispensa ele para mais mulheres receberem dessa palavra. E esse vídeo aqui eu vou tratar 4 pontos que eu acho super importante para que a gente possa ter uma vida devocional que realmente seja dedicada e devotada a Deus. Eu quero que você compreenda que fazer um devocional não é simplesmente pegar a Bíblia e ler. Tem algo muito mais profundo, existe uma revelação da palavra de Deus para cada uma de nós todos os dias. Eu falo isso quando eu faço meu devocional posicionada lá no Instagram de segunda a sexta-feira. Inclusive, se você não me segue lá, entra no meu perfil aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o meu perfil do Instagram, vai lá, me segue. E lá eu faço devocional de segunda a sexta-feira ao vivo, né? Então nós fazemos o nosso devocional juntas. E no sábado e no domingo, eu sempre digo para as meninas, é o dia de vocês fazerem sozinhas, para que vocês comecem a treinar o devocional, né? A saber o que é ler a palavra e receber uma revelação que é única, que é só para você. Porque é isso que o devocional faz. E eu quero começar falando sobre o significado de viver uma vida na presença de Deus, né? Não é simplesmente reservar momentos de oração. Ah, tá, se eu estou fazendo meu devocional todos os dias, ótimo, que bom que você conseguiu colocar isso na sua rotina, porque isso tem a ver com rotina, né? E a ciência mesmo nos explica que tudo aquilo que nós fazemos mais do que 21 dias, né? Então, 22 dias, fiz todos os dias durante 22 dias, passa a se tornar uma rotina. O nosso cérebro lê aquilo como algo rotineiro e que ele precisa continuar fazendo. Então, ele vai exigir de você que seja feito. Isso é ótimo. Então, que você consiga fazer o seu devocional todos os dias. Mas o devocional vai muito além disso. Uma vida na presença de Deus vai muito além disso. E eu quero que você entenda que você precisa ter uma consciência constante da presença de Deus em todas as áreas da sua vida, né? Então não é só sobre esse momento devocional, mas é sobre todos os momentos do seu dia. Desde você sair de casa e ir até a farmácia, né? Conversar com Deus nesse caminho, né? Da ida até a farmácia, pedir a Deus alguns sinais e Deus vai dar esses sinais no decorrer do seu dia. Colocar Deus em primeiro lugar tem a ver com isso, tem a ver com trazer Ele para perto de você, né? Pode parecer loucura o que eu vou falar agora, mas comigo, né? Funciona dessa forma. Eu sempre digo para Jesus, eu digo, Jesus, vem comigo, né? Não, fica do meu lado durante todo o meu dia. E aí tudo que vai acontecendo no meu dia, eu vou contando para Jesus. Como eu estou aqui conversando com você. Eu digo, olha, Jesus, você viu aquela pessoa lá no trânsito? Jesus, você viu o que aquele rapaz fez? Jesus, olha que legal que aquela pessoa está fazendo. E eu vou conversando com Jesus, né? Parece loucura, mas é assim comigo. E ele tá ali, ele conversa comigo e ele me instrui naquilo que precisa instruir.
e me corrige naquilo que precisa ser corrigido, né? Muitas vezes durante o dia eu mostro alguma situação para Jesus e ele me diz, né? Olha, e aquilo ali não é legal mesmo que seja feito. Ou eu faço algo, né? E aí eu vou dizer para Jesus, Jesus, você viu o que eu fiz? E ele, pois é, né? Vamos melhorar isso aí, né? E assim eu vou ajustando o meu relacionamento com Deus. Então pode parecer loucura, mas é exatamente dessa forma com Deus, né? Então nós vamos falar, vai ter uma série de oração, depois dessa série de devocional vai ter uma série específica sobre oração. E eu vou falar sobre a oração em 3 esferas. Nós vamos falar sobre a oração pedindo para Deus, pedindo para Jesus e pedindo para o Espírito Santo. Essa foi a maior revelação que eu recebi de Deus há cerca de 5 anos atrás. Nessa revelação, as minhas orações se alinharam com os céus. E eu não posso guardar isso para mim, eu preciso trazer isso para você, para que você possa orar de forma correta, né? Eu tenho certeza que só essa revelação da oração já vai mudar a sua vida. Mas isso nós vamos falar lá na frente, porque eu quero que você entenda que existe um passo a passo na caminhada com Jesus. Eu estou trazendo algo para vocês que eu levei 15 anos para aprender, né? São 15 anos caminhando com Jesus e todos os dias ele me ensina algo novo, uma forma nova de orar, algo diferenciado, algo que precisa ser mudado na minha oração, né? E essa mudança acaba acontecendo lá dentro do meu coração aos pouquinhos, e aí pontualmente Jesus traz isso, a revelação, né? Traz a revelação dessa situação, traz à tona aquilo que eu preciso mudar. O segundo ponto que eu quero que você receba hoje através desse vídeo são, eu coloquei como estratégias práticas, né? Técnicas como a prática da presença de Deus, né? E é mais ou menos isso que eu contei agora sobre Jesus. Deus é muito simples, sabe? E existem momentos que nós precisamos gerar no nosso dia para colocar Ele no lugar dele na nossa vida, sabe? A gente não precisa impedir que as coisas do mundo tomem o lugar de Deus na nossa vida, que as coisas terrenas, as coisas naturais tomem o lugar de Deus na nossa vida. E talvez você diga assim, mas Tassi, como assim tomar o lugar de Deus? Deus é Deus para mim e ponto. Mas muitas vezes nós colocamos outros deuses à frente do Deus verdadeiro. E esses outros deuses são o quê? São o dinheiro, o nosso trabalho, esse empoderamento feminino que o mundo tem desenhado para a mulher. Isso é um Deus, pode ser um Deus na sua vida. Eu li um comentário ontem em uma publicação, não era uma publicação minha, era de uma pastora que eu sigo, e a mulher falou assim, que graças a Deus ela foi salva do mundo, que durante muitos anos ela deixou a casa dela em segundo lugar, né? Ela não tinha prazer em fazer as atividades domésticas e ela foi perdendo a família dela, né? Então é sobre isso, é sobre nós colocarmos outras coisas à frente de Deus. Porque quando nós colocamos Deus à frente de todas as coisas, ele vai nos alinhando aonde ele precisa que nós estejamos. Talvez hoje você olhe para mim e diga assim, ah, Tessa, eu tenho sentido no meu coração de largar o meu trabalho, de me dedicar ao lar, mas o meu marido sozinho não consegue sustentar a casa, o meu marido isso, né, o meu marido aquilo, nós precisamos, né, de uma situação financeira melhor, se eu largar meu trabalho hoje, a nossa renda vai diminuir ali, sei lá, 50%, ou talvez você me diga assim, Tassi, eu ganho mais que o meu marido. Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus me pediu para largar, né, largar o meu trabalho, largar a minha profissão e cuidar da casa, cuidar dos meus filhos, da minha família, eu fiquei muito reticente em obedecer, né? Então eu ganhei o Augusto, meu primeiro filho, ele é um milagre na nossa vida porque eu não podia ter filhos, né? Tem vídeo aqui no canal falando sobre o milagre que Deus operou, né? E desde o nascimento do Augusto, assim, aquela sementinha foi sendo plantada no meu coração, sabe? Jesus ia todos os dias dizendo, olha, cuida mais da tua casa, cuida mais da tua família, né? E eu fui percebendo que eu precisava me colocar naquele lugar de esposa, de mãe, de dona do lar, né? E quando nasceu o Vicente, então eu fiquei 7 meses em casa, mas eu não aguentei, porque eu não estava posicionada onde Jesus queria que eu estivesse, que era nesse lugar de esposa, de mãe, de ter amor pelas coisas. Eu não soube como orar. Confesso para vocês que hoje, olhando o que aconteceu lá naquela época, eu entendo que eu fui muito imatura nas minhas orações.
Eu não orei certo, eu não soube pedir certo para Deus, para que Ele me alinhasse e eu conseguisse me manter naquele lugar desde lá atrás, né? E eu acabei voltando a trabalhar quando o Vicente tinha 7 meses, né? E aí no nascimento do Miguel, sim, aí ali Deus colocou um ponto final. Só que eu quero que você entenda que aquela semente foi plantada no nascimento do meu primeiro filho, só que ela foi sendo germinada, ela foi gerando frutos dentro de mim, até que chegou um momento que eu entendi que eu não podia fazer mais nada a não ser realmente parar de trabalhar e ir para dentro da minha casa. E aí foi quando Deus me colocou no hospital, gestante do meu terceiro filho, me deixou lá por 20 dias e lá ele me mostrou que ninguém era tão dependente de mim assim. Lá eu entendi que se eu morresse ali, as pessoas iam se virar. O mundo não ia parar porque eu estava ali ou porque eu havia morrido. As coisas iam continuar acontecendo. Às vezes a gente acha que foi o maior aprendizado para mim daquele período que eu fiquei lá no hospital, foi o maior aprendizado para mim foi esse. Foi entender que o mundo não para porque eu não tô ali. O mundo continua, as pessoas vão se virar, vão dar um jeito. Meus 2 filhos mais novos foram para minha mãe, estavam sendo super bem cuidados lá. Meu marido seguiu trabalhando e eu vou dizer algo para vocês. Eu estava lá dentro daquele hospital e eu orei, eu entreguei novamente a minha vida para Jesus, mas não na forma de trazer ele como salvador da minha vida, e sim na forma de colocar ele à frente de tudo e ele que cuidasse de todas as coisas, já que eu estava ali e eu não tinha o que fazer. E ali Deus deu um trabalho pro meu marido que fez ele ganhar, sei lá, acho que umas 10 vezes mais do que ele ganhava na época. Cobriu o que eu ganhava e muito mais, né? E trouxe um nível de prosperidade imensa para nossa casa. Ao ponto de que chegou uma fase ali que eu nem pensava mais em voltar a trabalhar, sabe? Depois que eu saí daquele hospital, que o Miguel nasceu, eu entendi que o meu lugar era cuidando da casa. Aí Deus foi alinhando as coisas, porque eu tenho uma visão muito empreendedora. Deus deu dons para mim de empreender e eu entendi isso. Então, depois que ele me alinhou bem dentro de casa, foram 3 anos e meio dentro de casa, ele disse: Não, agora vai, né? Então, hoje eu tenho a minha rotina dividida em casa de manhã, à tarde eu trabalho, tenho academia, mercado, né? Vou fazendo, vou organizando a minha rotina, mas o meu trabalho eu posso fazer home office praticamente 100% do tempo, né? Fora banco, contador, enfim, mas que eu cuido dos negócios da empresa, né? Da parte mais administrativa hoje. Então, isso eu consigo fazer home office, eu consigo estar em casa, cuidar da casa, cuidar das coisas e não tem nos faltado nada. Então, eu quero que você compreenda que Deus vai nos alinhando, vai alinhando o nosso coração. E essa é uma. Esse seria o passo 3, né? Que faz parte dos testemunhos e dos exemplos que eu queria trazer aqui para você, né? Mas eu antecipei e coloquei ali como uma estratégia prática, porque a vida com Deus é sobre isso, sabe? É sobre nós ouvirmos as orientações que Ele dá pra gente e sermos proativas, né? Em resolver aquilo da forma mais rápida possível, né? Eu falo sempre sobre obediência imediata, ou seja, Deus pediu, vamos buscar obedecer da forma mais rápida possível, né? E tem algo que eu anotei aqui que são momentos de gratidão. Hoje, o meu coração se enche de gratidão várias vezes durante o dia, em pequenas coisas que Deus vai fazendo, né? Vai ser, vamos para a parte 3, né? Vamos misturar um pouquinho aqui o que eu anotei, mas teve algo que aconteceu comigo semana passada, eu compartilhei lá nos stories do Instagram. Eu tinha que autorizar uns exames para o meu filho mais velho, e eu também tinha que comprar uns remédios na farmácia, umas medicações que a doutora tinha dado para ele, né? Que ele tava com crise de bronquite. E aí eu fui onde autorizo os exames, mas estava muito cheio. Muito cheio, tinha lá, sei lá, umas 15 pessoas. E aí eu quis otimizar o tempo. Aí eu tirei uma ficha e subi até a farmácia, que fica na parte de cima, e para pegar os remédios. Daí eu fui lá, né, na farmácia, só que lá na farmácia demorou muito. E aí eu tava lá, eu comecei a ficar muito ansiosa lá dentro da farmácia e eu dizia pra Jesus, né? Eu falei pra vocês, Jesus tá comigo o tempo todo. Dizia, ai, Jesus, perdi minha senha lá dos exames, vai estar cheio de gente de novo, vou ficar a tarde toda aqui em função disso, tem tanta coisa pra fazer em casa e tal. E aí, fiquei 40 minutos só na farmácia, gente, só pra vocês terem uma noção. Aí desci de volta pra onde autorizo os exames e eu cheguei lá e a sala continuava cheia, né? Então tinha tido um rodízio, mas não tinha diminuído o número de pessoas que estavam ali dentro. E aí, quando eu fui no negocinho que pega a senha, né? Eu olhei pro negocinho da senha,
era o número 51. O que eu tinha na mão que eu tinha pego primeiro era o 35, né? E ali era o número 51. Eu disse, meu Deus, quanta gente já passou, né, por aqui. E aí em cima do negocinho de senha tinha um papelzinho, né, com o número, né, da senha. E aquele número era o 45. Quando eu olhei para aquele papelzinho, peguei assim, olhei o 45. Jesus falou no meu ouvido: essa senha é a tua. Eu deixei aqui para ti. Então, naquele momento eu comecei a rir, meu coração se encheu de gratidão, sabe? Eu fiquei ali rindo. Teve pessoas que olharam e nem entenderam. E não tá tudo bem, podem me taxar de louca, do que for, não importa. Peguei aquela senha, sentei no banco e fiquei ali, sabe, extasiada com o cuidado de Deus, sabe? Com o cuidado dele. A primeira senha era 35, a que tava ali no negocinho das senhas para tirar de novo quando eu cheguei era 51. E a senha que ele tinha deixado para mim era 45, tinha uma moça na minha frente, gente. Eu sentei lá, o próximo número que chamaram foi o 44 e depois logo eu fui atendida. São esses cuidados que Deus traz para nossa vida quando nós vivemos uma vida que realmente é com a presença dele, é através dele, é com o significado dele, com o cuidado dele, sabe? Então, esse exemplo que eu dei agora fala sobre a constância, né? Ter essa consciência constante da presença de Deus e é a forma de você compreender sobre essa escuta audível da voz de Deus. Sabe, quando a gente traz Jesus para nossa vida o tempo todo, a gente passa a reconhecer a voz dele em todos os momentos. A gente passa a reconhecer os sinais dele em todos os momentos do nosso dia. E essa constância da presença de Deus na nossa vida, ela só é determinada por nós mesmas. Deus está sempre ali, pronto para receber. Jesus está sempre ali, pronto para cuidar de você, para mostrar os sinais. Mas é você que vai determinar o nível de profundidade da presença de Deus na sua vida, o nível de constância da presença de Deus na sua vida. E esse nível vai ser completamente afetado pela sua constância no devocional, né? E pela quantidade de oração que você faz, de momentos de oração, de momentos de adoração. A palavra de Deus fala sobre orar em espírito o tempo todo. E o que é esse orar em espírito o tempo todo? É estar sempre conectada com Deus. A forma que eu encontrei foi de chamar Jesus para estar comigo o tempo todo. Então eu digo, ó Jesus, né? Olha isso aqui, olha esse sentimento, quando às vezes alguns pensamentos vão aparecendo na minha mente, né? Até tive uma seguidora que abriu uma caixinha essa semana e ela falou sobre isso, né? Que ela começa a orar e aí a mente dela se enche de outros pensamentos e ela acaba perdendo, né? Aquele momento de oração com Deus. E eu elimino muito desses pensamentos no decorrer do dia, porque conforme eles vão surgindo, eu vou dizendo, ó Jesus, olha isso que tá aqui. Olha esse sentimento, por que ele está sendo gerado? Me ajuda a ser curada disso, me ajuda a evoluir nisso, né? E assim eu vou tendo essas conversas, né? Orando em espírito o tempo todo com Jesus. Então, eu quero que você compreenda essa constância da presença de Deus. Isso faz parte da sua vida devocional. O devocional em si é ler a palavra, buscar entendimento daquilo que está escrito ali para aquele dia específico da sua vida, né? Então, todos os dias você vai se alimentar da palavra de Deus, da presença dele e daquilo que ele quer trazer para você de conhecimento, de desenvolvimento relacionado à palavra de Deus. Mas existe também uma vida devocional, ou seja, uma vida onde você dedica a sua vida para Deus. Então é um conjunto de coisas, não é só sobre ler a Bíblia, é sobre ter esses momentos sobrenaturais, né, no seu dia a dia, que é sobre isso, por exemplo, que eu contei, da senha lá quando eu fui fazer os exames, né, desses momentos em que Jesus vai falando comigo, vai trazendo para o meu coração aquilo que precisa ser revelado para mim naquele momento, que precisa ser curado, né? Então, uma vida devocional é sobre isso, não é só sobre fazer um devocional, né? Ou ler um devocional pronto. É sobre entregar a sua vida por completo para Deus. Então, eu quero te encorajar hoje a dedicar a sua vida a Deus. Comece sim fazendo um devocional, lendo a Bíblia, escrevendo no seu diário tudo aquilo que Deus for revelando para você. Aplique aquelas 3 dicas que eu deixei no vídeo anterior todos os dias,
mas compreenda que o devocional vai muito além da leitura da Bíblia, das anotações que você fizer e daquilo que Deus for falando com você. O devocional é sobre ter uma vida que realmente resplandeça a presença de Deus. Que as pessoas olhem para você e digam: meu Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Essa mulher caminha diferente. Essa mulher fala diferente. Essa mulher tem uma postura diferente. É isso que uma vida devocional vai trazer para você. E eu quero te incentivar a começar ainda hoje. Não deixe para depois uma vida com Deus, porque é ela que vai transformar tudo que você precisa ser transformado. Todos os problemas que você vive hoje, todas as dificuldades que você vive hoje vão ser transformadas por uma vida devocional a Deus, onde você vai dedicar a sua vida a Deus, fazer tudo e trazer Ele para dentro da sua vida como um todo. Amém? Que Deus abençoe sua vida com graça e paz. Na sexta-feira sai o terceiro vídeo, né, dessa série devocional. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora, curte esse vídeo para que ele tenha um alcance muito maior e chegue a muito mais mulheres. Em nome de Jesus.